paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Seja bem-vindo ao meu canal. Como nós prometemos, chegamos aqui para um encerramento da nossa exposição da carta do apóstolo Paulo aos irmãos que estavam em Tessalônica. Eu me chamo Josué Silva, você está no meu canal com a Bíblia, onde nós buscamos aqui trazer edificação para a sua vida. Se você gostar desse vídeo, eu te peço para que você deixe o seu like ou joinha, compartilhe para mais pessoas, deixe o seu comentário que é muito relevante. Então vamos comigo nas Escrituras. Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta, capítulo de número 3, versículos 6 ao 18. Ele fala assim: Irmãos, nós vos ordenamos em nome do Senhor Jesus Cristo que vos afastei de todo irmão que vive de forma indisciplinada, algumas traduções pode estar desordenadamente, e em desacordo com a tradição que recebeste de nós, pois vós mesmos sabeis como deveis nos imitar, pois quando estávamos entre vós, não vivíamos desocupados, nem comíamos de graça da comida de ninguém, pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga para não ser peso para nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito, mas para que nós mesmos vos dessemos o exemplo, para nos imitardes. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos que, se alguém não quer trabalhar, também não coma, porque ouvimos dizer que alguns entre vós vivem desocupados, não querendo trabalhar e se intrometem na vida alheia. A esses, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando em paz, consigam o próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se alguém desobedecer às nossas instruções nessa carta, observai-o atentamente e não tenhais contato com ele, a fim de que se envergonhe. Todavia, não o considereis inimigos, pelo contrário. Corrige-o como irmão. O próprio Senhor da paz sempre vos dê paz de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vós. Eu, Paulo, vos cumprimento de próprio punho. Meu sinal em cada carta é assim que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Paulo é o típico missionário que usa todas as suas forças para não ser um peso para a igreja onde ele está servindo. Paulo ele vai trabalhar, ele escreve essa seção aqui, convocando os irmãos a olharem para ele, a lembrar do exemplo que ele outrora tinha deixado, tanto teórico, oralmente, por carta ou em exemplo vivo, trabalhando com todo o esforço para não ser um peso aos irmãos. Então Paulo ele vai ordenar e ele convoca os irmãos então a se lembrarem do modo como que se deve viver a vida cristã. Não é se beneficiando da boa vontade dos outros, a ponto que ele vai chegar a falar que aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Paulo ele não está proibindo a ajuda àqueles que não podem trabalhar, mas aqueles que não querem trabalhar. Então é nessa temática que Paulo vai advertir os irmãos a se comportarem de forma coerente com o Evangelho, da forma correta do Evangelho. Não é se beneficiando da boa vontade dos outros que nós agradaremos a Cristo. Lembre-se que a nossa conduta também é uma pregação. Nós não pregamos apenas falando, mas a forma como que nos comportamos em sociedade também diz muito a respeito de quem somos, a respeito de quem servimos. Assim como nós pensamos, assim nós praticamos. Então, um evangelho que implica o servir ao próximo não pode estar enraizado em alguém que cruza os braços e fica esperando o pão cair, não do céu, mas da mesa do outro. Aqui é uma exortação para aqueles que são literalmente preguiçosos e ficam abusando da boa vontade dos irmãos, fazendo com que aqueles que agem benevolentemente acabem se cansando de fazer o bem. Quantas vezes, às vezes nós nos cansamos de fazer o bem, porque às vezes você ajuda alguém e essa ajuda que você dá para alguém, isso às vezes acontece no farol, em alguma situação da vida, e acontece que você dá uma ajuda para a pessoa, por exemplo, você doa um móvel, você doa um dinheiro para alguém, e a pessoa, ao invés de usufruir desse bem, por exemplo, vai e revende aquilo que você dá e vai usar o dinheiro para algum bel prazer.
né? E aí você descobre isso e você acaba se tornando uma pessoa um pouco mais dura. Outros casos, pessoas que pedem, não são todas as pessoas, mas algumas pessoas que pedem dinheiro no farol e você descobre que aquela pessoa está usando o dinheiro para usar drogas. Então, de certa forma, você vai se cansando porque as pessoas abusam da boa vontade muitas das vezes do outro para se beneficiar de forma injusta. Os judeus, eles diziam que aqueles que não ensinam um ofício ao seu filho para que eles estejam ocupados, ensina ele a roubar. Ou seja, a omissão em ensinar alguém a trabalhar já é uma indução ao erro. A preguiça vai levar alguém a querer o recurso de forma facilitada. William Berkeley diz que uma árvore se conhece pelo seu fruto e um homem pelo seu trabalho. Tem um livro muito bom sobre homens, do Richard D. Phillips, Homens de Verdade, da editora Fiel, e tem uma parte lá que eu acho bem interessante que ele diz que o mandato cristão é o trabalho. O trabalho ele não veio depois da queda. As pessoas veem o trabalho como algo mal, mas o trabalho veio antes da queda. O trabalho é algo bom, está dentro da categoria das coisas que Deus criou como algo bom. E ele usa até um tema cômico, né? Porque ele diz assim que as mulheres cristãs, de fato, que têm compreensão da palavra, podem até tolerar um homem não muito bonito, mas ela não tolerará um homem preguiçoso. Eu concordo com ele também. Uma mulher decente, obviamente, que tem visão de reino, não vai querer um homem preguiçoso estando ao seu lado. Afinal de contas, o papel de provedor é do homem. O papel de prover para o lar é do homem. Então, Paulo ele escreve, o versículo 6 nos diz assim: vos ordenamos em nome do Senhor Jesus Cristo que vos afasteis de todo irmão que vive de forma indisciplinada e em desacordo com a tradição. Esse homem indisciplinado é justamente o que ele vai falar no verso de número 11, que são aqueles que vivem desocupados, não querem trabalhar e se intrometem na vida alheia. Além de serem preguiçosos, estavam ocupando o tempo cuidando da vida alheia. Aqui há um trocadilho no grego. Eles não querem trabalhar, mas trabalham se intrometendo na vida dos outros. É um trocadilho no grego. Então, ao invés de ocuparem o tempo fazendo algo útil, estavam perambulando pela vida, pela sociedade, cuidando da vida dos outros, se intrometendo onde não deveriam. Então, a ociosidade é um problema muito sério. Veja o que a Bíblia nos fala, então, em Romanos, capítulo 16, verso 17. Alguns tipos de pessoas que nós devemos nos afastar. Irmãos, exorto-vos que tenhais cuidado com os que causam divisões e colocam obstáculo ao ensino que aprendeste, afastai-vos deles. Em Tessalônica, nós temos os preguiçosos intrometidos. A advertência é, afaste-se dele. Não vá tratá-lo como inimigo, mas afaste-se dele. Em Romanos, Paulo fala que também existe uma classe de pessoas que nós temos que nos afastar. São aqueles que causam divisões e obstáculo ao ensino, ou seja, são aqueles que gostam de ficar levantando polêmicas que não levam a edificação nenhuma. São aqueles que querem causar divisão no reino de Deus. Desses, afaste-se. Um outro tipo de pessoa que nós devemos nos afastar é o promíscuo, aquele que tem conhecimento do sagrado, daquilo que é certo, mas decide viver no pecado. O conselho bíblico é: não se torne conivente com o erro deles. Afaste-se. 1 Coríntios 5, versículo 11, nos diz assim: mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for imoral, ganancioso, idólatra, ou caluniador, bêbado ou ladrão. Com este homem não deveis nem sequer comer. Cautela aqui, porque Paulo não está advertindo a você se afastar desse tipo de gente, porque senão seria um farisaísmo hipócrita. Aqui não é a pessoa que é pecadora, que precisa ser evangelizada, que precisa ser alcançada pela palavra de Deus. Não é isso. Aqui é aquele que se diz irmão, o texto é muito claro, mas que é promíscuo. É aquele que professa uma fé, mas vive de forma libertina, sem regra, sem parâmetro do reino de Deus. É aquele que está no púlpito pregando, mas vive em fornicação. É aquele que está profetizando, mas está traindo a esposa. É aquele que está louvando, tocando na banda, mas está bebendo, está levando uma vida sem regra, sem conduta. Para estes, o segredo é: afaste-se,
porque me diga com quem andas e te direi quem és. Aqui é a conivência com o erro, não é você, por exemplo, estar com uma pessoa que não conhece o evangelho para evangelizá-la. Nós temos que tomar cuidado também com essa parte, para não generalizarmos e fazer a mesma coisa que os escribas faziam com Jesus, os sacerdotes faziam com Jesus. Quando ele andava com publicanos e pecadores, acusavam Jesus da mesma coisa que os publicanos e pecadores. Não é isso. O extremo é um problema e nós temos que encontrar o equilíbrio. Aqui estamos falando de irmãos que estão vivendo sob máscaras, não são verdadeiros. O conselho bíblico é: para esses hipócritas, afaste-se, para você não ser tido como um igual. Uma outra classe que Paulo adverte a que nós nos afastemos são os hipócritas religiosos, aqueles que vivem de aparência, mas não são verdadeiros. Na segunda carta dele a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 5, ele diz que esse tipo de gente são aqueles que têm aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder, afaste-se desses. São aqueles que têm uma boa oratória, têm uma boa eloquência, falam extremamente bem, mas você não vê evidência do fruto do Espírito na vida deles. Aí fica mais difícil ainda o nosso cuidado, o nosso discernimento com aqueles que estão na internet. Isso vale para mim também. Você que me assiste, que me ouve, tome muito cuidado comigo, com qualquer outra pessoa que está na internet, porque aqui diante da câmera nós procuramos mostrar apenas aquilo que nós queremos que as pessoas vejam. Isso aqui é aquilo que nós chamamos de reputação. Mas existe uma coisa chamada caráter. O caráter se revela quando eu desligo o celular e quando eu vou viver com a minha vida, com a minha família. É ali que de fato eu sou quem sou. Por isso, quem aprova o ministério de um homem, de um pregador, de uma mulher, é o seu cônjuge. Se não for casado, sua mãe, seu pai, sua família, que são aqueles que estão mais próximos. É igual Paul Washer diz: se você quer saber como é um homem de Deus, fique uma semana na casa dele, veja como ele trata seus filhos, veja como ele trata sua esposa. É o parâmetro, é o termômetro que vai definir quem de fato é homem de Deus ou não. Afinal de contas, a nossa família, minha esposa, meus filhos, são o ministério principal que Deus me confiou. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 5, fala que o marido deve honrar a esposa, amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja, a ponto de apresentá-la sem ruga, sem mácula e sem mancha, santificada pela lavagem pela palavra. Então, o principal papel do homem é cuidar da sua família. Então Paulo está dizendo: aqueles que vivem de forma aparente, têm aparência de religiosidade, mas negam o poder do evangelho, que de fato é a regeneração e a transformação, desse afaste-se. Depois de ordenar que os irmãos deveriam tomar cautela com os preguiçosos intrometidos, Paulo vai dar um bom exemplo. Versículo 8 ao 10, Paulo ele vai falar assim: olha, vocês têm um bom exemplo. Verso 7, ele diz: olha, vocês me conhecem, eu não era um desocupado. O verso 8, ele fala assim: eu não era um desocupado porque eu trabalhava em todo o tempo para não ser um peso aos irmãos, ainda que tivesse o direito de receber a oferta deles. Conforme Paulo vai discutir isso com mais extensão na carta dele aos Coríntios, capítulo 9, na primeira carta, versículo 4 ao 14, ele vai falar: olha, será que só eu e Barnabé não tínhamos o direito de receber a oferta? E aqui é o tema para quem quer descobrir se o pregador deve receber oferta ou não. Eu te aconselho a ler 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 4 ao 14. Nós não vamos entrar nessa temática aqui porque o assunto é outro. O obreiro é digno do seu salário. Paulo sabia disso, ele fala assim: olha, eu decidi não receber oferta pelo simples motivo de não querer ser pesado para vocês. Provavelmente a igreja era necessitada, porque em outra ocasião Paulo recebe a oferta dos irmãos. E ele vai falar: olha, eu decidi não receber oferta para não ser um peso para vocês, e em segundo lugar, para ser exemplo, para que aqueles que querem trilhar o caminho do pregador, do itinerante, vejam em mim um modelo ideal. Infelizmente não é o modelo real que as pessoas imitam, mas é o modelo ideal. É aquele que se esforça para não ser um peso dos irmãos. É lógico que há muita honra também você receber uma oferta quando você serve uma igreja.
por exemplo. Mas o que não pode ser é você tornar-se um peso para os irmãos, meio que algo obrigatório. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 3, Paulo fala assim, ele dando exemplo aos irmãos, quando ele se hospeda com Priscila e Áquila, ele vai falar assim, que ele se envolveu no mesmo ofício que eles, fazendo tendas para não ser pesado a eles. Atos capítulo 20, verso 34, ele fala assim, vós mesmos sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Paulo, ele trabalhou para se sustentar e também patrocinava o ministério de outros. Por isso que aqui ele está dizendo, olha, eu poderia receber a oferta de vocês, assim como outros recebem, não há uma proibição para isso, mas eu decidi trabalhar, continuar fazendo a obra e ainda sustentar a outros. Paulo, ele não represava o que vinha para ele. Paulo não era igual o mar morto só recebe. Paulo era como um rio que recebe e distribui e aumenta então o seu fluxo, a sua distribuição. Mesmo quando recebia oferta, Paulo, por exemplo, se sentia mal. Ao escrever a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 9, ele fala assim, e quando eu estava presente convosco, passei necessidade financeira, não fui um peso para ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram a minha necessidade. Em tudo evitei ser um peso para vós e continuei a agir assim. Mesmo quando Paulo recebia auxílio, ele se sentia constrangido, porque ele sabia que aquela ajuda poderia ser endereçada de alguma forma à comunidade de fé. Paulo age assim porque quer ser um exemplo. A palavra exemplo que Paulo usa aqui é uma palavra grega chamada tupos, que significa uma marca dada por um golpe. Uma marca, uma figura formada por um golpe ou uma impressão. A grosso modo, um modelo a ser seguido. Por isso é importante não somente o que dizemos, mas também o que fazemos. Versículo 10, nós temos uma repreensão ao preguiçoso que assim, quando ainda estava convosco, vos ordenamos que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Veja que eu penso que o Paulo está tendo em mente aqui textos de sabedoria, um provérbio aqui, que de modo geral tem muito a nos ensinar. Se o camarada não quer trabalhar, veja bem, não quer, não é que não pode, não é que ele está procurando emprego e não pode porque tem uma deficiência, porque não consegue emprego, ele simplesmente não quer trabalhar. Então Paulo fala assim, olha, aquele que não quer trabalhar também que não coma. Isso aqui é uma característica do preguiçoso. Para o preguiçoso, veja o que a Bíblia diz em Provérbios 13, verso 4. O preguiçoso deseja e não consegue nada, mas o desejo do diligente será satisfeito. Então o preguiçoso apenas deseja, mas nada tem. E aí abre-se uma brecha para cometer o crime. Porque se deseja e não tem, vai procurar a via mais fácil para obter aquilo. Ainda em Provérbios 20, verso 4, o preguiçoso não cultiva no outono, por isso durante a colheita mendigará e nada receberá. Ainda em Provérbios 21, verso 25, o desejo do preguiçoso mata, pois suas mãos recusam-se a trabalhar. O verso 11, Paulo diz que o trabalho desses preguiçosos era cuidar da vida dos outros. O verso de número 12, Paulo aconselha os irmãos a trabalhar tranquilamente e se sustentarem. Aqui também nós temos um outro extremo, que é o extremo de ser escravo do trabalho. Paulo diz, olha, trabalhem, mas trabalhem tranquilamente. A palavra tranquilamente, ressurgia, significa descanso, silêncio, trabalhar com moderação. Não se torne escravo do trabalho, porque afinal de contas, tudo que nós construímos aqui vai ficar. Né? Nós temos que tomar cuidado e a palavra certa é o que diz o Warren Wiersbe, né? Bem-aventurados os equilibrados de espírito. Nós trabalhamos normalmente, como qualquer pessoa, para sustento da nossa família, para investimento na nossa família, para ajudar o próximo, mas sempre tendo o nosso coração equilibrado. Não somos escravos do trabalho. Deus nos colocou como Senhor do trabalho, das finanças, da nossa vida. É o mandato de liderança. Assim como Cristo viveu nessa terra, nós também temos que viver remindo o tempo. Para você ver como essa questão de remir o tempo é importantíssima, veja o que o escritor de Eclesiastes nos diz, nos orienta e nos aconselha. Eclesiastes, capítulo de número 4, versículos 6 a 8. Eu vou ler na versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, que fica bem mais fácil de entender. Pode ser.
Mas é melhor ter pouco numa das mãos com paz de espírito do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho, tentando pegar o vento. Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para quem é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão, é uma triste maneira de viver. Veja que coisa profunda. É aquela pessoa que não descansa, não tira um final de semana para ficar com a família, trabalha de domingo a domingo, de domingo a domingo, de domingo a domingo. E o escritor de Eclesiastes, já com uma visão panorâmica da vida, ele fala assim, isso é vaidade. O cara é escravo do trabalho, não tem família, ainda que tenha família, é como se os filhos fossem filhos de um pai ausente, são filhos órfãos de pai vivo, porque o cara é pai, mas nunca desfruta de um tempo de qualidade com a família, nunca desfruta de um tempo de qualidade com a esposa, nunca desfruta de uma comunhão com a igreja, se é cristão, se não é, de modo geral. Então o escritor de Eclesiastes vai falar assim, tudo é vaidade, porque no final, o final do homem é a sepultura, ele vai morrer e a riqueza que ele acumulou para quem será? Não deixou um legado, não construiu relações duradouras com a sua família, isso é correr atrás do vento. Então, trabalhe moderadamente, é o que Paulo está dizendo aqui para os irmãos que estão na igreja em Tessalônica. Prosseguindo então, Paulo visando esses irmãos que estavam se cansando de fazer o bem, ele diz assim, não deixe de fazer o bem. Como nós falamos no início aqui, o abuso da nossa boa vontade tende a nos tornar pessoas um pouco amarguradas, mas com o fruto do Espírito é benevolente, benignidade, bondade, fé, temperança e amor, nós temos que nos lembrar que Deus ele não se cansa de fazer o bem. E nós temos um parâmetro, Cristo. Aqui no caso da carta em exposição, Paulo diz, sejam meus imitadores, eu não me canso de fazer o bem. Nós também temos um padrão a imitar, Cristo, Deus. Deus ele não deixou de ser bondoso, ele não deixou de fazer o bem. Por isso, quando alguém não reconhece a nossa bondade, por mais que isso seja difícil, nós olhamos para a cruz, nos lembramos da bondade que nos foi feita e conseguimos alcançar renovo, como diz o escritor lá de Isaías, o profeta Isaías, os que esperam no Senhor, é um outro contexto, mas pode se aplicar aqui. Renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Quando nós esperamos em Deus, nós não nos cansaremos de fazer o bem. Verso de número 9, em Gálatas 6, ele fala assim, olha, e não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Então não desista de fazer o bem, porque no tempo certo haverá uma colheita. Quando você faz o bem, você está plantando. E a lei da semeadura, ela é infalível. Uma hora você vai colher. Seja pelo homem mesmo, você não faz esperando isso, tá certo? Mas há uma retribuição. Seja pelo homem, seja por Deus. Deus ele é justo e ele vai retribuir cada um segundo as suas obras, diz as Escrituras. Versículo 14 e 15, um modo que nós devemos tratar o irmão preguiçoso. No caso aqui preguiçoso, mas pode se aplicar a outras questões disciplinares. A disciplina é um tema que está ausente nos nossos dias. Hoje em dia as pessoas, por exemplo, caem em pecado, seja qual for o pecado, adultério, fornicação, roubo, latrocínio, seja lá o que for, e você não vê uma aplicação de disciplina, por alguns motivos, mas eu penso que porque a própria pessoa que cometeu o pecado não está disposta a passar por uma disciplina. É mais fácil mudar de igreja do que largar o púlpito, se tratando de um pregador. O camarada é um pregador, um exemplo hipotético, tá? Não estou lançando indireta para ninguém, mas é um caso hipotético aqui. O pregador cai em adultério. O que ele faz? Ele não reconhece o pecado. Mesmo que tenha áudio gravado, mesmo que tenha vídeo rolando na internet, ele não reconhece o erro, principalmente se for famoso. Levanta advogados para lutar com a causa dele. Tenta jogar, e muitas das vezes consegue, a poeira debaixo do tapete. Quem é culpado é só uma parte de quem cometeu o pecado. No caso, a anônima
no caso, se é uma mulher anônima, ela fica mal falada por todo mundo, tem até que mudar de estado em muitos casos, e aí o que o pregador faz? Muda de igreja, muda de convenção, muda de igreja, porque é mais fácil mudar de igreja do que mudar de vida. E Paulo aqui ele vai nos advertir a como tratar o irmão que está em uma situação disciplinar. Se ele vai receber a disciplina ou não, aí já é outra conversa. Mas Paulo diz assim no verso 14 e 15. Afaste-se para que o tal sinta vergonha. Nós podemos definir isso aqui como retire dele os benefícios. Nesse caso aqui, o benefício era o sustento, mas aplicando para os nossos tempos, retire do pregador adúltero o microfone para não pregar. Retire do cantor, da cantora promíscua a oportunidade, o holofote. Deixe ele de banco. Afaste-se dele para que sinta vergonha. Só que o verso 15 nos fala uma coisa bem interessante. Paulo fala assim, todavia não o considere inimigo, pelo contrário, corrija-o como irmão. Você vai fazer isso não porque você quer envergonhá-lo, humilhá-lo, mas porque ele é seu irmão. E se é irmão de verdade e ama, tem que tratar do câncer, tem que resolver o problema, tem que trabalhar não no efeito do pecado, mas na causa, na raiz. Ajudar o irmão. E a ideia aqui de exortar, a palavra para exortação é encorajamento. A ideia de exortar não é apontar o dedo e falar, olha, você é um pecador, você fez isso. Não, a ideia de exortar é, irmão, você caiu, a sua situação não condiz com o que a palavra de Deus nos orienta, mas eu estou aqui para te ajudar. Vamos orar junto, vamos trabalhar nessa situação. E aí a exortação é um encorajamento, primeiro, para que o irmão não se desvie. E segundo, para que ele abandone o erro. Essa é a ideia. Nós mandamos para longe o erro e retemos o irmão. É o que Jesus falou lá quando Pedro teve uma questão disciplinar lá em Mateus 16. Quando Pedro fala assim, olha, não, o Senhor não vai para a cruz não, coisa nenhuma, desiste disso. Jesus olha e vê nas palavras de Pedro uma ação do diabo. Jesus fala assim, olha, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, que não compreende as coisas de Deus, somente as coisas dos homens. Jesus lança uma palavra contra a ação maligna, contra a influência maligna, para trás de mim, Satanás, mas ele mantém Pedro. É a mesma situação. Nós agimos contra a ação disciplinar, o pecado, mas mantemos a pessoa. O Salmo 145, verso 15, fala assim, e aí é uma palavra para aqueles que aceitam disciplina. Fira-me o justo, e isso será sinal de amor. Repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça, que não há de recusá-lo. Mas continuarei a orar contra os malfeitores e os ímpios. Então, aqui há uma aceitação da disciplina, da correção pelo irmão. Fira-me o justo e isso será sinal de amor. Às vezes falar a verdade machuca, mas quem ama fala a verdade, assim como o pai corrige o filho. Provérbios 25, verso 12 nos fala assim, como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro puro, assim é a sábia repreensão para o ouvido obediente. A repreensão deve ser sábia. Agora, se o outro vai ouvir ou não, já é um problema, mas nós temos que ter em consciência que alguém, em algum momento, vai ouvir a repreensão e, como um bom filho, vai obedecer. Verso 16, Paulo vai se despedir da igreja e ele diz assim, o próprio Senhor da paz sempre vos dê paz de todas as maneiras, o Senhor esteja com todos vós. Paulo está encerrando a carta e falando, olha, ao invés de vocês transformar essa situação do irmão disciplinar, do irmão preguiçoso num ringue, saibam que quem está governando e quem é o cabeça da igreja é o Senhor da paz. E se ele é o Senhor da paz, ele os guiará em toda a paz. Romanos capítulo 16, verso 20, nos falando desse Senhor da paz. Jesus é o Senhor da paz e em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. 1 Coríntios 14, 33, porque Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Onde não há paz, a comunidade não é de santos. 2 Coríntios 13, verso 11, quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos, sede maduros, tende ânimo, pensai do mesmo modo,
vivei em paz, e o Deus de amor e paz estará convosco. A ideia de pensar todo mundo igual é a ideia de um corpo. O corpo age simultaneamente. Então a igreja, como corpo de Cristo, deve viver pelo vínculo da paz. Verso 17, Paulo autentica sua autoria, assim como em 1 Coríntios 16, 21 e Colossenses 4, 18, já para evitar uma falsificação da sua escritura. Talvez a carta tenha sido escrita por um amanuense, mas a parte final ele lança a mão da pena e ele mesmo escreve. E com grandes letras, né? Paulo escreve, talvez por um problema de vista, mas ele deixa ali registrado que é ele quem escreveu. E o verso 18, ele encerra a carta desejando a graça de Jesus sobre aquela igreja, sobre os irmãos, quando ele diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Coisa tremenda é a graça de Cristo. A graça de Cristo é o seu favor imenso dispensado àqueles que não merecem. Por sua graça, essa graça maravilhosa, é que somos salvos. Por sua graça, temos livre acesso ao trono da graça, ao trono de Deus. Por sua graça, entraremos na cidade pelas portas. Por sua graça, somos feitos filhos de Deus. Por sua graça, somos herdeiros de Deus. Por sua graça, triunfaremos e chegamos aqui. Por sua graça, nós encerramos esse vídeo de hoje. Um tema um tanto quanto polêmico, para alguns pode ser. Algumas coisas foram ditas aqui que talvez alguém não tenha querido ouvir, mas faz parte das Escrituras. Como Paulo diz, toda a Escritura é divinamente inspirada para corrigir, para redarguir, para instruir, para que o homem de Deus seja perfeito em toda a obra. Então vai ter algum vídeo, algum momento, alguma palavra, seja nesse canal, seja em qualquer outro, seja na igreja que você frequentar, que a palavra vai lhe ferir. Como Jonathan Edwards dizia, leia as Escrituras contra você mesmo. Eu leio a Bíblia contra mim mesmo. Eu sei que na Bíblia só existe um herói, e não é Davi, e não é Abraão, e não é Elias, e não é Eliseu. O único herói da Bíblia é Cristo. Todos nós, porque pecamos, somos o vilão. Então, o herói da Bíblia, que é Cristo, é aquele que nos capacita a vivermos em paz, é aquele que nos encoraja a trabalhar, é aquele que nos ajuda em nossas fraquezas. Eu louvo a Deus por ter chegado no final desse vídeo aqui, por ter encerrado essas duas cartas do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. E a minha oração verdadeira e profunda é que Deus use cada palavra que foi ministrada aqui como instrumentos dele para alcançar alguém, para trazer edificação, conforto, consolo e edificação. Se você gostou desse vídeo, me ajuda, compartilha para mais gente, deixa o seu like, deixa o seu comentário, que o Cristo que trabalhou, como disse, eu trabalho e meu Pai trabalha até agora, continue trabalhando em você e através de você. Deus abençoe sua vida, um beijo fraterno no seu coração e que a graça de Cristo esteja sobre você. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo, assim Deus nos permitindo.